Saudações, meu Josequi, minha mesa de autoridades, que é o pessoal que me assiste aqui. Como é que estão as coisas? Tudo bem com vocês? Então, quem me conhece pessoalmente sabe que eu sou um fascinado por rankings. Eu adoro rankings, eu adoro ranking de tudo quanto é tipo. Até a minha lista do Spotify, ela é ranqueada pelas músicas que eu gosto mais e pelas músicas que eu gosto menos. Então alguém me deu uma ideia de fazer um ranking. Vídeos sobre rankings, claro, dentro do judô. E a primeira lista que nós vamos fazer hoje são as 10 maiores potências do judô. Quais são as 10 maiores nações do judô? Fica comigo depois da vinheta. Bom, primeiro pedir para vocês deixar o like, se inscreverem no canal, acionarem as notificações, etc, etc, etc. Para fazer uma lista, a gente precisa ter os parâmetros, quais vão ser os critérios. Então, para esse meu ranqueamento, que eu quero depois convidar vocês para fazerem eu usei os seguintes critérios. O primeiro ponto importante que eu levei em consideração é o número de medalhas em campeonatos mundiais e Olimpíadas. Mais em Olimpíadas do que mundiais, porque a Olimpíada tem uma relevância não só para os praticantes de judô, mas também para o mundo todo. Em segundo lugar, a importância do esporte naquele país. Em terceiro lugar, eu levei muito em consideração o critério histórico também, né? Não tem jeito, não dá para olhar só para o momento atual. Em quarto lugar, o momento atual. O critério da atualidade dentro do judô. E para isso eu vou utilizar o ranking de nações da FIGE. Esse ranking de nações, ele soma o número total de pontuação de cada um dos atletas daquele país. Isso nos leva a entender o nível de investimento que o país faz naquela atividade, nos leva a entender um pouquinho o número de praticantes de destaque que tem naquela modalidade, porque na verdade ter um cara só ou dois caras como referência não é um critério interessante para nós. Quanto mais participantes, isso quer dizer que o país é mais envolvido com aquele esporte, correto? Então vamos para a lista agora. Então pessoal, sem mais delongas, minha 10ª posição, Alemanha. Falar o décimo é sempre mais difícil, então acho que no final do vídeo eu vou colocar a 11ª, 12ª, 13ª, 14ª e 15ª, sem explicar muito a ordem, tá? Os motivos, etc, etc. Mas vou explicar aqui da Alemanha. A Alemanha tem um bom número de participantes dentro do judô. Existe um apoio do governo por trás. A Angela Merkel foi judoca, né? Então, assim, talvez, não sei se isso tem uma certa influência ou não, mas a verdade é que a Alemanha hoje ela é a 5ª colocada no ranking das nações da FIGE. Ou seja, tem muita gente indo para competições de alto rendimento e muita gente pontuando no ranking. Isso significa, primeiro, a capacidade de investimento do Estado, ou seja, o Estado acredita naquele esporte, né? Isso é um fator fundamental, eu considero. E considero também o número de praticantes em geral, porque se tem muita gente pontuando, quer dizer que tem muita gente praticando também, tá? Um outro aspecto importante aqui para colocar a Alemanha nesse ponto é o ranking de medalhas das Olimpíadas e de mundiais. É difícil fazer a conta das medalhas da Alemanha, né? Por causa da questão da separação quando tinha a Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental. Os mais novos não sabem disso não, mas a Alemanha era dividida depois da Segunda Guerra Mundial. Mas se você somar as medalhas, que são todas da Alemanha, né? Alemanha Ocidental, Oriental e da Alemanha, a Alemanha vai ficar entre as 10 primeiras nações, tanto em número de medalhas de mundiais e em medalhas olímpicas. Tem um outro critério importante. A Alemanha ela ganhou medalhas em todos os pesos em mundiais de judô. Todos os pesos na história dos mundiais de judô. Pra você ter uma ideia, só 5 países têm esse status. Não vou falar eles porque senão já vou dar umas dicas aí pra frente, né? Em 9º lugar, um país que me surpreendeu, pra ser sincero. Me surpreendeu positivamente. Quando eu pensei essa lista, ele não estava nas ideias, mas aí a gente vai vendo umas listas, vai vendo uns rankings, vai vendo... Aí você fala, pô, deixa eu dar uma olhada nesse país aqui. 9º lugar, Geórgia.
E a Geórgia já cai no problema dos negócios dos rankings de medalhas, porque, bom, ela não está entre as 10 mais das 10 maiores medalhistas, tanto de Olimpíadas quanto de Mundial. Mas em ambas ela está em 13º. E isso, senhores, isso faz muita diferença, porque a Geórgia só começou a disputar em 1996. É muita diferença de Olimpíadas. Pensem que as Olimpíadas começou a valer medalha mesmo em 1972. 1964 foi demonstração. Então pensem a diferença que tem. Claro que a Geórgia formou campeões na época da União Soviética, mas essas medalhas ficaram para a União Soviética, então fica difícil calcular, certo? A Geórgia tem um problema, porque o judô da Geórgia é só masculino, eles não têm judô feminino, essa é a realidade, né? Assim, a nível competitivo, e até mesmo diz que nas academias, o governo não apoia tanto assim, tá? Então rola um machismo nisso aí, que é ruim. Mas a Geórgia, o apoio, a Geórgia está entre as 10 maiores do ranking atual da FIGE, o ranking das nações. A Geórgia, ela tem outra característica muito importante. O judô é o esporte maior, talvez junto com o wrestling, né, com a luta olímpica, o judô é o esporte maior da Geórgia, não tem jeito. Então, como são duas nações, o esporte ali é muito, muito popular. Sempre quando eu falar que o esporte é popular, eu não estou considerando nem futebol nem basquete, tá, senhores? Porque futebol e basquete no mundo em geral é muito popular, tá certo? Então, Geórgia, 9ª colocada. Na 8ª posição, um país que, na verdade, quando eu pensei esse ranking, eu achei que ele estaria mais para frente. Principalmente quando se a gente for levar em consideração o número de medalhas. Esse país é o 4º maior país com número de medalhas em Olimpíadas e Mundiais. E aí nós estamos falando da China. Pô, mas um país com esse tanto de medalha, então como que esse país não está mais qualificado, mais na frente nesse ranking das nações? Por causa dos outros fatores que eu citei para vocês, por causa dos meus outros critérios. Judô não é um esporte gigante na China, não é. Na China, o judô é só mais um esporte. Mais um, inclusive, que eles só usam para poder produzir muita gente, tem muita gente, produz muito atleta, né? O judô não tem tradição, você não tem um estilo chinês de judô. O judô da China tem um outro problema também, não é um judô, você não tem nenhum destaque no judô masculino. A força toda do judô chinês está no judô feminino. E aí você tem algumas atletas que ganharam muitas medalhas. Então, muitas medalhas dessas muitas que eu falei para você se concentram em algumas atletas. Então é complicado. Eu não consigo enxergar o judô chinês com a China sendo uma grande nação do judô, mesmo tendo um grande resultado esportivo. Por isso, para mim, ela fica na 8ª posição. Na 7ª posição, esse país eu já achava que ele ia ficar aí mesmo, na verdade, porque é um país que tem muitas medalhas em Olimpíadas e em Mundiais. Nós estamos falando do 5º maior medalhista. Nós estamos falando de Cuba, que apesar de ter esse tanto de medalhas, e apesar de ter também, diferentemente da China, que só tem judô feminino, Cuba você tem judô masculino e feminino, você tem ciclos, você começa com judô masculino muito forte, e depois você tem uma geração feminina gigante, e agora você tem um judô mais ou menos equilibrado. Cuba ganha da China em alguns aspectos, por exemplo, o tamanho do esporte dentro do país, apesar de que o judô não é gigante em Cuba, mas é maior, é mais relevante para Cuba do que para a China, por exemplo. E você tem em Cuba também grandes nomes, não apenas um nome, você tem vários nomes, você tem Driulis Gonzalez, você tem a Bernoy, você tem Idalis Ortiz, que para mim é uma das maiores de todos os tempos, inclusive da história do judô. Você tem muitos nomes. E você tem no masculino também Hector, que foi o primeiro campeão peso leve olímpico fora do Japão. Então, assim, é um país importante. Eu acho que Cuba só não está na frente porque isso acontece também com a China. No ranking das nações, não é um país que está entre os 10 primeiros colocados, nem entre os 10 primeiros. Isso significa que não existe tanto investimento no esporte
isso significa que o número de praticantes em geral, da qualidade que gera a quantidade, você não está conseguindo chegar, você não tem muita gente disputando vaga, então eles apostam naquelas pessoas específicas, o que não é um critério bom para avaliar o tamanho da nação dentro do judô. Por isso Cuba fica na 7ª posição. Beirando o top 5, uma nação que é muito grande dentro do judô. A primeira grande nação do judô fora do Japão. Eu estou falando da Holanda, ou os Países Baixos, né? Porque agora eles querem ser chamados apenas como Países Baixos. Esse termo Holanda que a gente usa aqui no Brasil, eles não querem muito mais. A Holanda tem o primeiro grande nome do judô fora do Japão. Talvez o primeiro grande nome do judô mundial. Anton Gesinki, que era um monstro. É um dos únicos 10º dans fora do Japão, escolhido e nomeado não apenas pela sua federação, mas também pela FIGE. Tá? Então, Anton Gesinki é um nome gigante. Só que eles não ficaram por aí. A Holanda não ficou por aí. Tinha um judoca chamado Ruska, na sequência, o Wim Ruska, foi a sequência do Anton Gesinki. O Anton Gesinki parou, o Ruska começou a ganhar. Ele era muito bom também, ele era excelente, ganhou muitas coisas, ganhou medalha mundial, ganhou medalha olímpica e não parou nesses 2 nomes. Você tem Edith Bosch, você tem os irmãos Groh da atualidade, por exemplo. Você tem muitos nomes, você tem um cara que chamava Mark Hazing. Então a Holanda produziu muitos nomes, muitos grandes nomes dentro do judô. A Holanda está na 7ª colocação do ranking das nações, ou seja, muita gente disputando, muita gente no circuito, muita gente pontuando bem. A Holanda está entre as 10 maiores nações no ranking das medalhas olímpicas e entre as 10 maiores nações no ranking das medalhas de mundial. Então, a Holanda só não ficou para frente, só não passou o 5º colocado, que eu vou falar daqui a pouco. Eu vou explicar nesse outro país por que a Holanda não passou a 5ª colocação. Já vou falar agora quem que é essa 5ª colocação. Sem pachequismo, Brasil, e eu vou explicar para vocês por quê. O nosso Brasil na 5ª colocação tem motivo. Primeiramente, o Brasil ele está entre das 5 maiores nações do judô hoje na FIGE, no ranking da FIGE de nações. Tá? Isso significa investimento, número de participantes, etc, etc. No número de medalhas olímpicas, o Brasil ele equipara a Holanda, mais ou menos. Tá? Em número de medalhas de mundial, não. A Holanda está bem na frente. Agora, então, por que então que você colocou o Brasil na frente? Acho que 2 fatores fundamentais. Primeiro, que o Brasil ele tem mais medalhas distribuídas. Nós temos uma lista gigante de ídolos do judô. Não dá nem para citar, dá para fazer um ranking com os 10 maiores judocas do Brasil e vai ter gente boa de fora. Vai ter gente muito boa de fora desse ranking. Uma outra coisa muito importante é o fato do Brasil ter uma grande força política dentro da FIGE. E isso, na verdade, a gente não pode desconsiderar. Quando o judô mudou o formato de competições dele para o formato parecido com o do tênis, a FIGE teve que escolher 4 países para serem os grandes lãs. Imagina que os grandes lãs no tênis são Roland Garros, Wimbledon, o US Open e o Aberto da Austrália. São torneios gigantes. Quando a FIGE escolheu os grandes lãs do judô, ela escolheu Rússia, Japão, França e Brasil. Isso tem um significado, senhores. E por que ela escolheu o Brasil? Na verdade, também é o último fator importante. Apenas 3 nações no mundo têm o judô como um esporte de médio a alto porte dentro do país. Apenas 3. E uma delas é o Brasil. As outras 2 estão inclusive acima desse ranking. Tá? Então o judô é um esporte muito importante dentro do nosso país. Para você ver o nível de influência do judô dentro da nossa sociedade. Então o judô, para mim, nesse ranking, é o Brasil que vai estar na 5ª posição. Aqui agora na 4ª posição, e essa disputa foi difícil com o 3º colocado para eu poder decidir,
eu coloquei a Coreia do Sul. E a Coreia do Sul, na verdade, se vocês olharem os rankings de medalhas olímpicas e de mundial, a Coreia do Sul está em terceiro lugar, em ambos. A Coreia do Sul também é um dos poucos países que ganhou medalha em todos os pesos, olímpica e mundial, tanto no masculino quanto no feminino. Ou seja, aí você tem um judô muito espalhado, um judô de qualidade, tá? Então por que a Coreia do Sul não está em terceiro lugar? Dois fatores. O fator político, porque a Coreia do Sul nesse ranqueamento aí das nações, até na própria visão da FIGE, ela não entra entre essas 4 maiores nações. Ela tem um problema sério que a Coreia do Sul, ela também tem um estilo de judô. Você não tem uma escola coreana de judô tão clara. O judô coreano parece ainda muito com o judô japonês, tá? Apesar de que eu acho que eu vejo algumas diferenças na questão da velocidade, no tipo de golpe, tá? Eu vejo algumas diferenças, mas não é tão claro isso aí. E eu acho que, como essa divisão mundial do judô, você enxerga bem a força do Japão. Eu acho que a Coreia do Sul acaba ficando prejudicada nisso aí. Quando a gente olha para o Oriente, a gente vê o Japão. E a Coreia nunca vai passar o Japão, dificilmente vai passar o Japão. Um outro aspecto importante, o nível de investimento dentro do esporte no país. Tá? O judô não recebe tanto investimento assim. Não só é que no ranking das nações a Coreia está lá em 9º colocado no ranking atual da FIGE. Por fim, tem um outro aspecto fundamental, eu acho. A arte marcial fundamental da Coreia do Sul é o Taekwondo. Então existe muito dinheiro canalizado para o Taekwondo e ainda mais quando o Taekwondo virou esporte olímpico. A partir desse momento houve um declínio um pouco do judô coreano, que hoje não apresenta os mesmos resultados que antigamente. Por isso, Coreia do Sul, 4ª colocada. Na 3ª posição na nossa medalha de bronze, Rússia. Rússia, que a contagem das medalhas já começa a ficar complicada, porque a Rússia tem bastante medalha, mas a União Soviética também tinha bastante medalha de judô. Só que as medalhas da União Soviética você tem que dividir, e eles não fazem essa divisão. Tinha que dividir com Geórgia, tinha que dividir com Azerbaijão, com Cazaquistão, tinha que saber de onde que o cara é, eles não fazem essa divisão. Então já fica difícil calcular as medalhas da Rússia. Mas a Rússia por si só tem bastante medalha. Então, por que Sensei você colocou a Rússia na frente da Coreia do Sul? Bom, já expliquei um pouquinho falando por que a Coreia do Sul não está no ranking. A Rússia, por outro lado, ela tem um estilo de judô muito próprio. O Sambo, ele vem claramente do judô também. Então, a gente falar que o Sambo é uma arte marcial russa que rivaliza com o judô, não é verdade. O Sambo veio do judô e as pessoas sabem disso. Tá? O fundador do Sambo fez aula com o Jigoro Kano, inclusive, tá? Mas isso é para um vídeo de história do judô, depois eu falo sobre eles. E a Rússia tem outro aspecto fundamental, e esse aspecto se chama Vladimir Putin. Vladimir Putin, Kodansha de judô, na verdade. Vladimir Putin põe muito dinheiro no judô. O país apoia muito o judô. Tanto é que o país hoje é o 2º colocado no ranking das nações. Isso significa que tem atleta competindo em todos os lugares do mundo, que tem investimento nesses atletas e que tem investimento na formação de novos atletas. A Rússia, nesse aspecto, já é uma das 3 maiores potências do judô, na minha opinião, e é por isso que está nessa 3ª posição. É óbvio que quando vocês viram esse ranking, é claro que vocês pensaram, pá, esse país aí vai estar na 2ª posição, mas foi mais difícil do que eu imaginava escolher. A França é a minha 2ª colocada. E aí é claro que em praticamente todos os critérios o Japão ganha da França. Número de medalhas, em Olimpíadas, em Mundiais, tem um fator histórico que o Japão é praticamente imbatível, não tem como comparar, mas tem um fator importante que defende a França. Muitos dizem que a França é a maior nação do judô atualmente, principalmente porque o judô é um esporte muito popular na França, muito popular, gigantescamente popular, mais do que a gente imagina, mais popular do que até mesmo no Brasil. O número de praticantes hoje
É difícil fazer esse número de praticantes de judô no Japão, porque muita gente treina nas escolas e universidades, tá? Então é um número complicado de pegar. Mas os relatos dizem que há mais praticantes de judô, praticantes mesmo, fora de escolas, na França do que no Japão. Então, por essas razões, foi mais difícil do que você imagina. Mas não tem jeito, né? No final das contas, pesa muito a tradição, pesa o número de medalhas, pesa a história para determinar que o Japão é a maior nação do judô. E aí a gente tem que levar em consideração um fator muito importante, né? Porque não tem só o passado nisso aí. A França é a terceira colocada no ranking das nações da FIGE e o Japão, número 1. A quantidade de atletas que se produz no Japão é um número assustador. O número de estrelas do judô que nós tivemos durante esses anos todos, é um número gigante. Dá para fazer um ranking dos maiores judokas japoneses de todos os tempos. E vai ter gente muito boa de fora. Muito boa. Gente muito boa. Gente que vai estar fora da lista se estivesse num outro país grande. Eu tenho certeza que vai ter cara fora da lista do Japão que talvez se estivesse pelo Brasil seria o maior judoca de todos os tempos brasileiro. Tá? Esse é um entendimento. Eu vou dar um exemplo aqui, Shakishi. Shakishi, que é nascido japonês. É um dos maiores da história do Brasil e provavelmente não entraria numa lista dos 20 maiores do Japão. É um bom exemplo para vocês terem uma ideia. Não porque o Shakishi não é um cara gigante, mas é porque no Japão tem muita gente muito grande o tempo todo. Tá? Então esse é o ranking. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem ficou aqui até o final, dá o like. Se não gostou, dá o seu dislike, não tem problema. É bom que a gente acompanhe se o que a gente está fazendo está sendo bem aceito por todos. Faça o seu ranking aqui embaixo. E se você gostou desse tipo de programa, deixe o seu like. Não deixe de se inscrever aqui no canal, que nós vamos fazer vários rankings. Eu gosto mesmo desse trem de ranking, então vai ter ranking toda semana agora aqui. Até a próxima. Um forte abraço, tudo de bom.